Sabe aquela sensação de estar em um tribunal precisando desesperadamente de alguém para defender a nossa causa? Vamos explorar hoje uma ideia muito poderosa, a de um advogado divino. Vamos ver como essa metáfora nos ajuda a entender por que a figura de Jesus Cristo é tão central. Pois é, essa imagem de um julgamento nos leva a uma questão que é universal, que todo ser humano sente. De onde vem aquele sentimento de acusação que a gente conhece tão bem? Seja, sabe, a crítica que vem de fora, a nossa própria autocrítica, que às vezes é a pior de todas, ou até aquela sensação de que estamos quebrando alguma lei maior, uma lei cósmica. Olha que interessante, a psicologia dá um nome para isso, a sombra. Aquelas partes da gente que a gente prefere esconder, até de nós mesmos. Já a teologia, por outro lado, fala em pecado, descrevendo não só um erro, mas uma fratura fundamental na nossa condição humana, uma ruptura com algo maior. Para a gente entender melhor essa ideia, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos mergulhar nesse dilema da acusação. Depois, vamos conhecer quem é esse advogado tão único. A gente vai ver como a defesa dele resolve o caso, tanto no tribunal quanto na nossa alma, e por fim, vamos descobrir o que tudo isso significa para o nosso dia a dia. Então, vamos começar pelo ponto central de tudo, o dilema da acusação. Afinal, de onde vem esse sentimento? Bom, a psicologia de Jung chama essa fonte de conflito interno de sombra. É lá que a gente guarda a nossa culpa, as nossas falhas, e o mais curioso é o seguinte: ignorar essa sombra não faz ela desaparecer. Pelo contrário, a gente acaba projetando os nossos problemas nos outros e isso só gera mais e mais conflito. Já a teologia, ela oferece uma perspectiva diferente, mas que se conecta. Ela explica essa desordem interna como resultado de uma conexão quebrada com um padrão divino, perfeito. Isso não só nos deixa psicologicamente fragmentados, mas também nos coloca, por assim dizer, numa situação de risco, tanto espiritual quanto... Então, a gente está diante desse problema que parece não ter saída, certo? Pois é exatamente aqui que a fé cristã apresenta uma solução surpreendente. Um advogado único que entra em cena para nos defender. E a chave para a gente entender a defesa dele está na sua identidade. É um conceito chamado união hipostática. Pode parecer um termo complicado, eu sei, mas a ideia por trás é o que o qualifica perfeitamente para esse papel de advogado. E aqui a gente entende por que as duas naturezas dele são, nossa, absolutamente essenciais. Como homem, ele pode de fato representar a humanidade, porque ele viveu o que a gente vive, ele entende as nossas lutas. E como Deus, as ações dele têm o poder e a autoridade para causar uma mudança real, definitiva. Ok, vamos mudar de cenário agora. Vamos entrar no tribunal, na dimensão jurídica da história. Como exatamente esse advogado consegue um veredito favorável para nós nesse tribunal divino? As Escrituras apresentam esta como a prova-chave. Diante da acusação, a defesa aponta para o advogado que não apenas morreu por nós, mas ressuscitou, provando sua vitória. E agora, ela intercede ativamente por nós. Pensa só, ele não é apenas o advogado de defesa. Ele é o próprio sacrifício que encerra o caso de uma vez por todas. Esse quadro aqui mostra a incrível transformação legal que acontece. O conceito-chave é o de substituição. Na cruz, a justiça e a misericórdia se encontram. A lei é satisfeita e o culpado é absolvido. Olha só a mudança de status, de culpado para justificado, de uma dívida impagável para uma dívida paga, e o veredito, de condenação para adoção. É uma virada de jogo completa. Mas, olha, o veredito legal é só uma parte da história. Tudo isso também tem implicações muito, muito profundas para o nosso estado interior, para a nossa psicologia. A teologia nos diz que a base do nosso bem-estar psicológico está na imago Dei, ou seja, na imagem de Deus. A ideia é que fomos criados para refletir o divino, e é daí que vem a nossa dignidade, o nosso senso de propósito. Lembra daquela fragmentação de que falamos no começo? Então, essa ruptura, que a teologia chama de a queda, não foi apenas a quebra de uma regra. Foi como se esse espelho interno, a nossa imago Dei, tivesse se estilhaçado. E isso ajuda a explicar aquele anseio profundo que todo ser humano tem por inteireza, por significado, uma busca que a própria psicologia tenta entender e resolver. Então, a gente vê aqui dois caminhos em busca dessa totalidade. A psicologia junguiana propõe uma jornada interior para integrar o self.
Já a teologia, por outro lado, promete a restauração da imago Dei, da imagem de Deus em nós, através da reconciliação com o nosso Criador, que é o modelo original da nossa imagem. Certo, mas e daí? O que tudo isso significa para a vida hoje? Se Cristo é nosso advogado e nosso restaurador, como isso se manifesta na prática, no dia a dia? Essa frase do teólogo Abraham Kuyper é uau! Ela é muito forte e nos dá a direção. A ideia é que o senhorio de Cristo não se limita a um cantinho religioso da vida. Pelo contrário, ele reivindica cada centímetro quadrado da nossa existência, sem nenhuma exceção. Isso nos leva a uma ética de cuidado e responsabilidade, ou mordomia. E essa ideia redefine tudo: a nossa profissão, a arte, a ciência, a cultura. Nada é meramente secular. Tudo pode se tornar uma forma de expressar a fé, num mundo que, segundo essa visão, pertence a Deus. E assim, a gente termina com uma questão que fica no ar, uma provocação. Se essa reivindicação de senhorio total é verdadeira, ela nos convida a fazer um inventário pessoal. A pergunta final não é se ele é soberano sobre tudo, mas sim em qual área da minha vida eu ainda resisto a esse senhorio justo.